nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Em nome poderoso de Jesus Cristo de je Nazaré. déclare que je suis racheté. Eu declaro que sou resgatado. Je suis né de nouveau. Eu sou nascido de novo. Je suis une nouvelle nature. Eu sou uma nova natureza. Ma rédemption est un fait. A minha redação é um fato. Je suis guéri. Eu estou curado. Christ pourvoit à tous mes besoins. Cristo provém todas as minhas necessidades. Je n'ai pas peur. Não tenho medo. Christ vit en moi. Cristo vive em mim. Tu es ma force, Tu és a minha força, mon pourvoyeur, meu provedor, mon guérisseur, meu curador, mon gardien. meu guardião. Je suis délivré de la puissance de Satan. Eu estou liberto do poder de Satanás. J'ai la justice de Jésus. Tenho a justiça de Jesus. Je ne suis plus condamné. Não sou mais condenado. Je suis justifié. Eu sou justificado. Je suis plus que vainqueur. Eu sou mais do que vencedor. Dieu, tu es mon partenaire, Deus é meu parceiro, mon compagnon meu companheiro et mon ami en cette vie. e meu amigo nesta vida. Je suis sauvé. Eu sou salvo. J'ai la vie en abondance. Tenho a vida, a abundância. Amen. 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 Toza hotel matutangi verset alelo. Vamos ainda estar de pé ler o versículo de hoje. Eu sala à peu près suite à dimanche passé. Vai fazer continuação do domingo passado. Eza na livre à Tite, tu comme na livre à Tite. Estamos no livro. Tite juste après Timothée, tu dois évoluer. Estamos Tu evoluindo. comme Tito na depois. Tite, Tito, chapitre 1, verset 4. versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, como graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. À Tite, A mon Tito, enfant légitime en notre foi, en notre commune foi. meu verdadeiro segundo a fé comum, Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e Senhor Jesus Cristo, Que Dieu bénisse nosso sa parole dans Salvador. le nom de E Jésus-Christ. Deus abençoe a sua palavra. Pode sentar, faz favor. Podemos sentar. Tout ira bien. Tudo irá bem. Le dimanche passé, nous avons vu que tout ira bien si nous sommes de vrais disciples. Domingo passado vimos tudo irá bem se nós somos verdadeiros discípulos. Donc, des gens disciplinés, obéissants, Pessoas disciplinadas, obedientes, des suiveurs, seguidores. des gens qui suivent les maîtres As pessoas que seguem o Mestre en tout et pour tout. em tudo e por tudo. Tout ira bien. Tudo irá bem, Parce que la grandeur du maître sera leur grandeur. porque a grandeza do Mestre é a sua grandeza. La victoire du maître sera leur victoire. A vitória do Mestre será a sua vitória. Yoka Yesu alobi. Ouve o que Jesus está dizendo. Bien alobi ki il a vaincu. A Bíblia diz que ele venceu. So ye alobi na biso to landi, Ele disse a nós que lhe seguimos, nous sommes de plus que vainqueurs. nós somos mais do que vencedores. C'est-à-dire tout ira bien si tu es un vrai disciple. Tudo irá bem se tu fores verdadeiros discípulos. Je disais que Dieu a besoin de disciples et le leader a besoin de disciples. Eu disse que Deus precisa de discípulos e líder Non, ya precisa, bandimi kaba sambela non. líder tem precisa de discípulos, não aqueles Pas de crentes que oram personnes zélées, de simplesmente. disciples de vrais. Não pessoas zeladas, mas verdadeiros discípulos. Et moi j'ai besoin de ces vrais-là. Eu preciso realmente desses verdadeiros. On a comprendre que baosala makambo ndenge yango esengeli.
Pona lokumu na nzambe pe pour msale kende liboso. Pela glória de Deus e para que a obra vá adiante. Les disciples accomplis azalaka lokola maître na ye. O discípulo é igual a seu mestre. Et tout ira bien Tudo irá bem si nous sommes unis dans la vérité. se somos unidos na verdade. Tout ira bien. Tudo irá bem. Il y aura Paul à l'obé. Ouve o que Paulo está a dizer. À Tite, A Tito, mon enfant légitime, meu verdadeiro filho, en notre commune foi. segundo a fé comum. Soulignez mon nom. Sublinha ainda. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. À E a Tite, graça, a misericórdia e a paz da parte de mon Deus. enfant légitime, A Tito, meu verdadeiro filho, en notre commune foi. segundo a fé comum. Mon enfant légitime, Meu filho verdadeiro, en notre foi commune. segundo a fé comum. Même langage, même langage, na Timothée. Mesmo linguagem que disse no Tito é a mesma linguagem que disse no Timóteo. Si vous avez 1 Timothée 1, si vous avez 2 Timothée 1, vous verrez qu'il est pris comme étant son enfant légitime. 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, ele está a chamar como filhos Ils verdadeiros. étaient unis ensemble. Ces Unidos vrais juntos. disciples qui étaient unis avec lui O verdadeiro dans une discípulo commune foi. é aquele que está unido com seu mestre segundo a fé comum. Quand on parle de légitime en grec, Quando fala-se de verdadeiro em grego, ou legítimo, gnesios engendré légalement. Moi, on a boti pensar légalement. quer dizer filho nascido legalmente. C'est déjà moi on a pensé à mon Quer dizer que é meu filho do espiritual, enfant légitime. filho legítimo. Les deux enfants légitimes, le fils spirituel au plein sens du terme et un authentique croyant comme Timothée, le fils spirituel. O filho espiritual, Enfant légitime. filho legítimo quer Les deux dizer, ensemble, c'est le fils spirituel quer dizer filho espiritual, au plein sens du terme no mesmo sentido de coração, et un authentique croyant autêntico crente, comme l'était Timothée. como 2 Timóteo. Quand on parle de commune foi, Como quando se diz o comum sur le fé, plan subjectif, no plano la foi qui adjetivo, sauve. quer dizer que a fé que salva. Titi ngana yoto yamba yeto akondima oyebikisa biso la foi Tito, qui eu e sauve. você aceitamos Jesus, temos a fé que salva. Sur le plan objectif, No plano objetivo, les vérités de la foi chrétienne. quer dizer o verdadeiro da fé cristã, Vous avez commis na Paul, na Tite, puis na tous les croyants. que estava no Tito, no Non Paulo. seulement nous Non avons la même somente. foi qui sauve, Não temos a mesma fé que salva, mais tu kangami na ba même vérité chrétienne. estamos unidos na mesma verdadeira crença. Pourquoi ko yamba Yesu nde to sangani? Podemos aceitar Jesus, estamos aqui Mais tu kangami na reunidos. ba vérité morote. Não estamos unidos na mesma verdade. C'est ça qui fait même des divisions même. É que isso Des que faz doctrines, realmente des verdade, divisions, des divisão. gens, des leaders des églises. É que faz divisão nos crentes, nos líderes da Nessa bola na igreja. malam. Não sei se vocês estão me entendendo bem. Tobiki na biso. Somos salvos, Tobongwani. somos convertidos. Omoni bandeko baza soki wana bazalaki baza kuna bayamba Yesu. Os irmãos estão aí aceitaram Jesus. Nous avons tous la foi qui sauve, sauvée Temos a par mesma fé Jésus. que salva. Mais le problème, nous n'avons pas les mêmes vérités. O problema é que nós não temos a mesma verdade. Chrétien. A mesma verdade Bakuna cristã. bakoloba no il faut okotia meshite par exemple. Biso Você pode toki colocar pamote. postiço, por exemplo, nós não. Kuna balobi ke mwasi akoteya te. Aí disse que a mulher não pode pregar. Biso to moni te biblique ma mwasi na mbali bazate bakoteya na bango. Biblicamente, homem e mulher não existem, podem C'est-à-dire nous n'avons pregar. pas les mêmes vérités chrétiennes. Não estamos a falar da mesma verdadeira fé cristã. C'est là où on parle de la vraie unité. Aí que nós falamos da verdadeira Et união. nous sommes dans une introduction à ça. Não sei se Ça alguém parle está de la vraie entendendo. unité. Não temos a verdadeira Bible união. l'unité de l'esprit. Está a chamar a união do Efforcez-vous Espírito. à conserver l'unité de l'esprit. Forçai-vos a conservar essa união do Donc, vous allez Espírito. chrétien, mais vous se séparez. Podem ser cristãos, mas estão separados. Spirituellement, vous n'êtes pas unis. La Espiritualmente, même vocês não vérité. estão unidos Donc, na vous mesma allez se verdade. distancer. Podem se distanciar.
Paul na Bible. O Paulo na Bíblia Période mo bazo tambola na Barnabas. está andando com Barrabás. Période mo bakoti na moi différence moko au sujet ya Jean-Marc. Entraram numa certa diferença. Bango mibale baza sauvé. Eles dois são salvos. Mais la vérité est continue de bakabouani. A verdade é que eles separaram-se. Cada um foi no seu caminho. Et Paul a lobby. O Paulo está a dizer: Yo Tito zaneti Timothée. Tito, você é tipo Timóteo. Oza mwana na ngai légitime, on engendre na foi. É o meu filho segundo a fé. Non seulement na botio na kondima. Não somente te ensina a fé. Mais nous continuer et longo na yo na ba même vérité chrétienne. Estamos a continuar na mesma verdadeira fé cristã. Nous avons une foi commune. Temos uma fé comum. Yango ndo mona Paul atika kera ba église à Corinthe, atia une église kuna na Crète, a organiser yango. É por isso que ele deixou a liderar certas igrejas para poder organizar. Parce qu'il savait qu'ils ont la commune foi. Porque ele sabia que tinham comum fé. Si la foi n'est pas commune, Se a fé não é comum, kotika mutu na charge na yo na biloko na yo tia kobebisango. não deixa a pessoa tomar conta das suas coisas porque vai Si vous destruir. ne comprenez pas, vous ne croyez pas aux mêmes vérités chrétiennes. Se você não está compreendendo a mesma verdadeira Kotika fé mutu cristã, te ago détruire musala na yo. não deixa a pessoa lá vai destruir sua obra. Tout ira bien Tudo irá si bem nous sommes unis dans la vérité. se somos unidos na verdade. Pourquoi tozo évoluer te? Por que que nós estamos a Le evoluir? problème n'est pas que tobongola motema, O problema não é que nós tobongola. não somos Yamba convertidos. Yesu. Nós Mais aceitamos Jesus quand nous Cristo. travaillons, quand nous nous assemblons, Quando trabalhamos, quando estamos nous unidos, n'avons pas la commune foi. não temos a fé comum. Papa akola baboye mwana moni que tenga ifona kende boye. O pai pode falar assim, o filho vê que tem que ir assim. Ezo tiande obstacle mama osimba te. Está colocando obstáculo, as coisas não estão dando certo. Soko tali bien livre à Tite, pe livre à Timothée. Se você ler o livro de Tito ou Timóteo, Paul a ça la différence. o Paulo está a fazer diferença Na ba fils na ye légitime. com seus filhos legítimos, O baza na foi commune. que têm a fé comum, Na batu oyo église atindi. e com as pessoas que a igreja enviou. Il y a les envoyés de l'église. Tem enviados na igreja, Pas nécessairement baza na même foi commune. não necessariamente tem a fé comum, Pas nécessairement baza na même vérité chrétienne na não leader. necessariamente tem Na a verdadeira kotinda fé bango. cristã com o líder. Bake basali musala. Foram fazer a obra. Église atindi bango. A igreja Mais il humana. laissait la charge, la responsabilité pour la survie à ministère pe musala ya Nzambe na ba fils légitime. Paulo entregou o ministério nos seus filhos legítimos, Ami mon enfant verdadeiros. légitime. Meu filho verdadeiro, En notre commune foi. segundo a fé comum, Ça dit que la foi, même foi qui sommes, nous sommes tous, nous avons cru en Christ, nous sommes sauvés. a mesma fé que salva, Et cremos nous em Cristo, croyons somos aux salvos. mêmes vérités de la foi chrétienne. Cremos na mesma verdadeira da fé cristã. A Tite, yango biti ngolu pe bomengo na Nzambe. Ele disse, deixa que a graça, a Ngolu pe kimia misericórdia, na Nzambe. E a paz de Efuluka Deus. epai na yo. que faça parte de você. Tala mambo itoko asolo wapona mwana Vê eti. boas coisas que está a falar a favor do Que seu soit filho. donné de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tika epesa mela yo. Parce Da que nous parte de avons Deus ao Pai. une commune foi. Deixa que seja dado a ti, porque nós temos a fé comum. Non seulement tu es un enfant légitime, Não simplesmente és o filho verdadeiro, mais nous avons une commune foi. mas também temos um comum Tu fé. n'es pas seulement engendré, Não simplesmente o nasceu, mais tu as gardé les lignes maîtresses au natikela yo. tens guardado a linha mestra que eu deixei a você. Okobota mwana atengami. Você pode nascer o filho se Para importar. moko te azana mwana ya bandi muyibi abotaki epo azala muyibi. Nenhum pai tem filho bandido, nasceu para ser bandido. Papa aboti mwana. O pai teve o seu Mais na filho. nzela mwana alongwe na bansenement papa akena zamba akomi muyibi. O filho sai do Akomi ensinamento bandido. do pai, vai nos seus próprios caminhos, Ça ne torna-se passe pas na bandido. même foi te commune foi te na Já não tem papa. mais a mesma fé, comum De même fé. aussi dans l'église et dans les ministères. É isso mesmo que também acontece na igreja, no C'est ministério. pourquoi vous verrez aza mwana oboti na molimo Você vê que oyambisi aquele Yesu espiritual baptisé ye mais a se aceitou Jesus. rebeller. Ele depois vai se C'est que rebeliar. boza na commune foi te. Quer dizer que você não tem comum fé. Quelque part assim abanaye kobeba. Quer dizer, no outro lado já estava se destruindo. Mais pour Tite et Timothée dit mon enfant léger en notre commune Para o foi. Tito Timóteo, meus filhos verdadeiros, segundo a fé comum. Timothée, Tite sont connus
ezana obasala te bayebani pona papa na bango Paul. O Timóteo e o Tito não são conhecidos por aquilo que Paul fizeram, mas aquilo que são conhecidos pelo seu abendi pai. bango atomboli O bango. Paulo os chamou e os exaltou. Lokola Paul atombo wana ki Timothée na Tite pe batombo wani. Como Paulo exaltou Timóteo e o Tito também foram exaltados. Amen. Parce que c'était des enfants légitimes, Porque são avec une filhos foi commune, verdadeiros na fé comum, qui respectaient les principes directifs et à mettre na bango qui est que Paul. respeitavam diretrizes e a condição do seu mestre. Abitika ngolu pe kimia. Disse: deixa que a paz e a misericórdia seja dada a ti. L'église A igreja a besoin, le pasteur a besoin Pastor des enfants precisa légitimes. de filhos verdadeiros. Autant o papa alobi kimia pe ngolu etonda kati na bino nzambe akogisi yango bopa nzambe ayebi ke wana baza bana na ye légitime baza na commune foi na ye. Aí se falar a graça e a paz ser dada a você, vai ser dado porque são seus Pourquoi filhos parfois les paroles verdadeiros. des leaders elles sont écoutées, elles sont effaites na bandimi? Parce qu'on n'a pas la commune foi. Por que que a palavra do líder não está ter efeito nos crentes? Porque não tem em comum a fé Tout comum. ira bien Tudo irá bem si nous sommes unis dans la vérité. se somos unidos na verdade. Unis Unido dans la vérité. na verdade. Yoka Paul ndenge azoprésente Tite. Vê como Paulo está a apresentar o Tito. Na 2 Corinthiens 8 verset 23. Livro de 2 Coríntios. Tane azoprésente ye. 2 Corinthiens 8 23. 2 Coríntios 8, 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, Quanto ao Tito, il est notre associé é meu companheiro et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. e cooperador para conosco. Et pour ce qui est de nos frères, Quanto a nossos irmãos, ils sont les envoyés des églises são embaixadores da de igreja la gloire de Christ. e a glória de Cristo. Comment une différence à ça? Viste a diferença que ele 2 fez? Corinthiens 8 verset 2 23. Coríntios 8, 23. Pour ce qui est de Tite, Quanto ao Tito, il est notre associé. ele é meu companheiro, C'est-à-dire, cooperador. uni na biso. Quer dizer que está unido conosco. Et notre compagnon d'œuvre. Companheiro da Mais obra. pour ce qui est des frères, Aqueles irmãos Basana uma frère, são irmãos. église mutu atindi bango. A igreja que os enviou. Mais Tite, Mas o Tito asaneti bango te. não é como eles. Lui, il est notre associé. Ele é o nosso Et cooperador. notre compagnon, d'ailleurs, peut-être que vous avez une différence. E o meu companheiro, tá, não sei se está a notar essa Tellement diferença. différent. Que diferença? Paul a sali différence munene wa. O Paulo fez uma grande diferença aí. C'est-à-dire les autres ce sont des frères. Outros são irmãos. Mais moi je suis uni à Tite. Mas eu sou unido ao Tito. C'est mon associé, mon compagnon É d'œuvre. meu cooperador e meu companheiro de obra. Et l'église a besoin de ces gens-là. A igreja precisa desse tipo de pessoas. Des associés, des compagnons d'œuvre. Cooperadores e Les companheiros da gens obra. qui pensent comme les maîtres, comme les leaders, les gens qui réagissent comme les leaders. As pessoas que pensam, dirigem como líder. Vous verrez que tout ira bien. E verão que tudo irá bem. Bien, mais parfois nous souffrons parce que nous ne voulons pas nous mettre au même diapason que les leaders. Il y a un peu souffrir dans mon sous. É por isso que nós sofremos a maioria das vezes. Bible est tellement claire, frère. A Bíblia está totalmente clara. Mais ça n'a pas pété. Também é fácil. Associé, compagnon, c'est-à-dire uni avec Paul. Cooperador Uni e a Paul. companheiro unido com Vous Paulo. voyez que de tous les apôtres, Paul était le plus doué. De todos os apóstolos, Paulo é o mais. Doué. Alors il m'a dit le mingi, puis à ça il m'a mingi. Era mais inteligente e fez muita coisa. Mais Abana ne travaillait jamais seul. E nunca trabalhou só. Abana a tenté pour accomplir le ministère hier mon côté. Ele autenticava, não cumpria o ministério só. Si naliwa na ya zaidi toujours na besoin d'associer. Até a sua morte precisava sempre de cooperador. Au monde que par mon travail na ba docteur. Outro lado está a trabalhar com os doutores. Na des apôtres ils étaient là, il y avait des docteurs, il y a des Atos tout de ça comme apóstolos estava com ça. doutores e Des outros apôtres, des apóstolos de docteurs. Des Deus. apôtres. No ato dos Tant apóstolos, Batiaki à part, il était toujours associé. quando lhe colocaram na parte, ele estava sempre com cooperadores. Il est toujours dans le réseau. Estava sempre Travailler seul, tu vas t'éteindre. trabalhar só vais parar. Mais tu vas travailler avec les gens, mais avec qui?
Vais trabalhar com pessoas, mas vais trabalhar com quem? Avec des enfants légitimes, avec qui vous avez une commune foi. Com filhos verdadeiros, aqueles que têm fé comum. C'est ça le vrai problème. Esse é o verdadeiro problema. Obinde tozala osali mo mini empresa, odio bato ya misala. Vais fazer uma Po mini kosala empresa, yo moko te. vais trabalhar com, vais Omona chamar bato ya misala pessoas. wana babebisi Vai ver musala. os trabalhadores vão destruir o trabalho. Exact koza na posa bato, mais tu vas travailler avec qui? Não é que você não precisa de pessoa, mas vais trabalhar com quem? Trouver une personne de confiance a toujours été difficile. Encontrar a pessoa de confiança é muito difícil. Et ça a toujours passé. É sempre difícil. Yango mona Yesu, É por isso que Jesus, ayaki a 12, é por isso que escolheu 12, a formé bango. formou. Bien na kati mo traître azalaki, mais tiel na 11. Apesar Bateu na que etina deles suca. destruiu, foi com eles até o fim. Tango bakomine na suka, Quando chegaram com ele até o fim, abengi bango so ba disciple te. não chamou mais Abi discípulos. vous êtes mes frères. Disse que vós sois meus irmãos. Sadi boza ndenge mo na ngai ba Disse que são mesmo associé comigo, são Ma meus compagnon cooperadores, d'œuvre. meu Nous companheiro sommes de unis obra. Estão dans la unidos vérité et en esprit. na verdade e no espírito. Et ce sont ces gens-là bati ba meme biso sango malamu. São esse tipo de pessoas que E palavra trouxeram a no boa Kimobimba. nova, que foi distribuída no mundo inteiro. Dieu pouvait travailler avec un groupe. Deus precisa de trabalhar com um grupo. Mais nzamba mona so travailler na groupe pour échouer. Deus disse que você trabalhar com um grupo, vai Dieu reprovar. a travaillé avec une personne. Ele trabalhou com uma pessoa. Mutu mozola na ngai. Amém. Nzamba luki mutu. Deus procurou Nzambe alguém. a travaillé na Abraham. Deus trabalhou com Abraão. De Abraham est sorti Isaac. O Abraão saiu, foi chamado Isaac Isaac. est sorti les 12 tribus. Isaac saiu, foi chamado 12 Les tribos. 12 tribus ezokende palangani mokili 12 mobimba. tribos vão indo até o mundo inteiro. Le problème, O il problema est difficile de travailler avec un groupe qu'avec une personne. é muito difícil trabalhar com um grupo mais do que com uma pessoa. Yango somona Paul É por isso que está vendo o Paulo. a travaillé na bato. Ele trabalhou com pessoas, Mais abengi bato nyonso ba société. mas não chamou todo mundo de sócios. Azosala allusion na Tite na Timothée. Ele está fazendo ilusão a Tito ou Timóteo. Bango nde bavalaki vision na ye. Eles é que abraçaram a sua Mpe visão bayebaki mission na ye. e sabiam a sua missão. Ayebaki na bango te okende Ele mosika. sabia com eles que irei distante. Abi mon enfant légitime. Disse: meu filho legítimo. Mpe toza na commune, faut nous croyons à la même vérité. Temos a fé comum, acreditamos na mesma verdade. Amen. Les enfants légitimes. Filhos Dans Actes verdadeiros. des Apôtres, No Ato dos Apóstolos, chapitre 4, capítulo 4, verset 32 à 35. versículo 32 a 35. Écoutez ce que dit la Bible. Escuta, Très important. muito pertinente. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Era coração, alma de multidão que criam. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ninguém dizia as coisas alguma que não possua, era sua própria. Les apôtres rendaient avec beaucoup d'efforts témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Car Cristo. il n'y avait Todos parmi eles eux haviam aucun abundante graça. indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Chapitre 2, Atos 2, verset 42 à 47. versículo 42 a 47. Écoutez ce que dit là. Vou ler ainda tudo. Ils persévéraient Perseveraram dans l'enseignement des na apôtres, doutrina dos apóstolos, dans la communion fraternelle, na comunhão, dans la fraction du pain et dans les prières. a partir do pão e nas orações. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Subiam muito bem. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenant leur outil avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples,
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. La multitude, dit la Bible, A multidão, diz a Bíblia, de ceux qui avaient cru daqueles que acreditaram, n'était qu'un cœur et qu'une âme. tinham a mesma alma. Babinini. Maintenant, vous avez un cœur et une âme. Tinham o mesmo coração, mesma alma. A multidão. Ceux qui avaient cru. Somente aqueles que criam. Amen. Parce que est belé. Eram muitos, Mais ba oyo bandimaki. mas somente aqueles que creram. Ezakate ba oba sanganaki. Não sempre aqueles que uniram. Ete sudula na malamu. Não sei se você está a entender bem. Ba oba sanganaki te. Não aqueles que estavam Ba oba unidos. tondaki esika mongote. Não aqueles que encheram, Mais ba oba ndimaki. mas aqueles que criam. Parce que un cœur et une âme. Tinham o mesmo coração, mesma alma. C'est ça la fraternité sainte. Essa é a fraternidade santa. Seuls les gens qui s'aiment Somente as pessoas que semeavam pensent s'unir. Bakanza rosangana. pensam em unir-se. Kaka bato balinganaka. São pessoas que se amam, Nde bakanza basangana. que pensam em a unanimidade. Pourquoi nous avons des difficultés dans nos églises? Por que temos dificuldade nas nossas igrejas? Dans nos églises, il y a des gens qui viennent prier. Não Dans se une veja même tem, église, ils prétendent avoir le même papa, mais bayoka nakate. tem pessoas que só vêm orar, tem o mesmo pai, são da mesma igreja, mas não se entendem. Ata to kangi to sambili to kili. Mesmo se oramos, jejuamos, Le osalemate. nada vai acontecer. Amém. Un cœur et une âme. O mesmo coração, mesma alma. Et ça n'est pas difficile. Non, Mais mais c'est difficile. facile par l'amour. É fácil pelo amor. Par l'amour. Pelo amor. Si vous réussissez à mon libala, pour Si vous le- réussir dans la vie chrétienne. Se vocês tiveram êxito em casa, por que não podem ter isso na vida cristã? Ma bala nyonso et pas imiter mais comme ami balé asuka bakabwanaka. Todo casamento onde entra dois corações no fim se separam sempre. Basalaka ensemble quand c'est un cœur et une âme. Só estão juntos quando tem o Pensent de la mesmo même coração, façon. mesma alma. Pensam da mesma Ils ont les maneira. mêmes principes. Têm os mesmos princípios. Ils ont la même vision. Têm a mesma visão. Ce que ça soit un cœur et une âme, te beaucoup ça l'effort à pamba. Se não tem mais mesmo coração, mesma alma, vão fazer esforço e vão. Atala ki mobange avant beaucoup fa bokabwana. Mesmo na velhice, antes de morrer, vocês vão se separar. Amen. Un cœur et une âme. Une Mesmo fraternité coração, sainte. mesma alma. Un cœur et une âme. Mesmo coração, mesma alma. Pour comme bongo ceux qui avaient cru. Bao bandima kinde. Para isso Qui ont cru à acontecer, porque Christ, tinha pessoas que qui ont cru à criam. la vérité chrétienne, qui ont cru à ce que les apôtres disaient, qui marchaient dans cette parole-là de Christ par les apôtres, bah, comme un cœur et une âme. Aqueles que acreditaram na palavra dos apóstolos caminharam na palavra do apóstolo e tinham o mesmo coração e mesma alma. Jésus a dit dans Jean 10:30, Jesus diz no livro de João 10:30, le Père et moi, Pai e eu nous sommes un. somos um. Ngana kanisa ita nazotanga na pluriel, Eu pensei quando eu li no plural, bakotia un yango na S. eu pensei que vão colocar uns Po eza la pluriel po baza mibale. para ser no plural. Não. Eza un penza É un. um no singular. Amen. Nous sommes un. C'est Somos ça um. l'unité, frère. Isso sim é unidade. Est-ce que nous sommes un dans cette église? Será que nós somos unânimes nessa igreja? Pour te connaître au ganga, tout ira bien. Amen. Para continuar a gritar tudo irá bem. Amém. Est-ce que nous sommes un? Será que somos Si nous unânimes? sommes un, Si somos réellement unânimes. tout ira bien. Realmente tudo irá bem. Parce que vous allez s'aimer ni par la puissance ni par la force. Será nem pelo poder nem Mais pela c'est par força, mon esprit. mas sim pelo Et meu vous connaissez la espírito. pété. Vai com toda a facilidade. Petit temps, on dit te connaît que bunda. Até quando vamos continuar a batalhar, lutar? Te connaît que gêne, mais vous gênez trop en désordre. Vamos jejuar, mas estamos a jejuar em desordem. D'abord, até o gêne te, mukili, déjà o gêne, não, on peut laisser écouter. Mesmo se você não está a jejuar, o mundo inteiro está a jejuar porque já tem fome no mundo. Donc, vous gênez à désordre, non. Tant que je Recommencez vous à aime, résoudre désordre. les problèmes fondamentaux. Precisamos de resolver os problemas fundamentais. Un cœur et une âme.
coração, uma nous alma. verrons que tout ira E veremos bien. que tudo irá bem. Un cœur et une âme. Coração, uma alma. Tout ira bien. Aí tudo irá bem. Jean 17, 22. Nous sommes un, le Père et moi. Pai e eu somos Toza moko yango bozomona makambo oyo. Somos por isso vocês estão a ver essas coisas. Banda ajena mbala moko. Diz que 40 jours et jejuou 40 uma nuits. vez, 40 dias, 40 noites. Mutu moza nanga elongo. Alguém está junto comigo? Maître banda ajena mbala moko. Mestre diz que jejuou uma vez. A travaillé pendant 3 ans et demi a tel que gêner le soute. Trabalhou 3 anos e meu não jejuou mais. Kambala moko. Só jejuou uma vez. 40 jours et 40 nuits. 40 dias, 40 noites. Lokola azalaki un an papa. Como era com pai, Lumpemba. era cheio de unção. Biso to gênera butilo kuto le premier mari to koti su gêna 2 semaines. Nós jejuamos dia como de noite. Na terça-feira vamos entrar mais de jejum e oração. Ba église zo bandaki ba gêna ba 60 jours, 50 jours, 70. A igreja, outras igrejas começaram 60, 70, Passado 60 déjà la ba dias. gêne. Já estão em jejum. Mais résultat médiocre. Mas resultado medíocre. Le problème n'est pas dans les jeûnes et prières. O problema não está em jejum e Le oração. problème doit commencer par la O base. problema tem que começar na base. C'est à la base que se trouvent les problèmes. No alicerce que se encontra o problema. Bien aimé, dans le Jésus revient bientôt. A Bíblia diz que Jesus virá logo. Tu risques de connaître à trop jeûner, à trop te sacrifier, peut oser le Vas côté. arriscar Yes, continuar a soyez. jejuar e sacrificar-te. Não vamos conseguir fazer Commence jejum. à résoudre la base. Começa a resolver a base. Au jeûner premier jour, non, comme na deuxième été, Nzamba pesio Vai solution. começar no primeiro dia, não vai chegar até no segundo dia e vai te dar Tout solução. ira bien Tudo irá bem. si nous sommes unis dans la vérité. Se somos unidos na verdade. Unis dans la vérité. Unidos na Un verdade. cœur et une âme, une fraternité sainte. Coração, uma alma, fraternidade santa. Là où il y a l'amour. Só se nasce onde há amor. Les gens qui s'aiment subissent. Papa As pessoas a une que se relation amam. particulière na Jesus. Pai tem a relação particular com Jesus. Son fils unique. Seu filho único. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Deus tanto amou o mundo, deu seu filho único. Afin qu'il croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mas todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Crois en lui. Acredita nele. Il n'y aura pas de salut, frère. Não haverá salvação, irmão. Soko kaboli tata na mwana. Se você separar pai e o filho. Ndio somo tayoki ngai. Não sei se alguém está me Le bike entendendo. ko salate. Não haverá salvação. Tokoi ko bika te so papa o kaboli ye na mwana. Não poderemos ser salvos se pai fosse separado do filho. Okoi ko matate. Você não pode subir. Soki papa na mwana boza o kabwana. Se o pai e o filho são separados espiritualmente, Bozo mona ndenge mutu boza na même vision te. não tem a mesma visão. Okoi ko matate. Você não pode subir. Parce que oyo azali kolonde abendaka. Porque aquele que está por cima é que puxa. Amen. Oyo likolonde abendaka. Aquele que está por cima é que Oyo puxa. oza na se. Você que está por baixo, Boza na même vision na oyo azali kolonde akobenda yo não te. tens a mesma visão com aquele que está em cima, não vai te puxar. Akobenda yo te. Não vai te puxar. Spirituellement, Dieu le fait comme cela. Espiritualmente Deus fez isso. C'est epai grand azali ba grand babotamaka. Onde tem grande, nascem também Epai grandes. mutu apambolama azali ba bapambolami mpe abotamaka. Onde tem pessoas Les abençoadas, gens também qui nascem sont pessoas ensemble abençoadas. unis avec lui. As pessoas que estão unidas em verdade Asalaka est forte. não fazem nenhum esforço. La tête a déjà fait tout l'effort possible, Yesu. A cabeça já fez todo o esforço possível que é Toca na manaie. Jesus. Vamos ficar ligados a Ele. Puis elle a mis la multitude de ceux qui avaient cru. A Bíblia diz que a Ebele abatu, multidão oi. que criam Bazalaika motema moko pe molimo moko. era o mesmo coração e mesma alma. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Ninguém dizia que alguma que possuía era sua, mas todas as coisas Et les eram apôtres comuns. rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande gloire reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Mobola Zalaïte. Não havia Tous nenhum ceux qui possédaient necessitado. des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des discussions à chacun selon qu'il en avait. Tudo que tinham vendiam, depositavam nos pés dos apóstolos, repartiam por cada Mobola um. Zalaïte. Não havia nenhum necessitado. Biso na église, biso tala babola. Na nossa igreja tem muitos necessitados, Parce que tous sont séparés. porque estamos separados. Depuis nul ne disait.
A Bíblia diz que ninguém dizia que ces biens lui appartenaient à que toi. alguma do que possuam era sua Nous avons própria. une race compliquée. Toda a race est compliquée. Estamos numa raça complicada. Race na biso e sali sarate metiolaka. Nossa raça não ajuda, mas menospreza. Quand quelqu'un souffre, bozo tchole, bozo tonga. Quando alguém está passando por necessidade, você se menospreza. Batu mingi toloba baza na bando te kozanga nde. Baza bandoki te. Muito dissemos que eram bruxos, não eram bruxos, era a falta de coisa. So mutu azangi akolata bien te, tamsu mutu musu alamuki, ata mbongo savon ezate, ebisanga kosula bien ndenge nini. A outra pessoa, quando acordar, não tem dinheiro para sabonete, como é que ele vai banhar? Asa na mbongo mute, me koyoko esola mutoki. Não tem dinheiro para comprar, não vai cheirar calor. Akolata bien te, bani ko se méfier na ye. Se não vai vestir bem, vai começar a menosprezá-lo. Pas nécessairement azandoki kozanga. Não é necessariamente ele é feiticeiro, mas é a falta. Pesa ye 300,000 kwanza. Lhe dê 300 mil kwanza. Akoti na armazin. Vai entrar no armazém. Asombi ata 10 biloko na ye ba Vai comprar 10, pelo ba menos- 50, ba 20, ba 30, ba 2,000 kwanza. Vai comprar essas coisas de 2 mil Botala na kwanza. semaine propre, ati Vão lhe ver mokodi na na semana esika. durante muito China esika. Uma calça Mas quem é esse, cara? nova. O seu novo calçado. Aye, mardi ala jeudi a changé. Dimanche a beti kasaka na ye. Terça-feira, Mon quinta hôtel aí. mudou. Domingo todo mundo vai lhe olhar. Quand Jésus avait guéri l'aveugle, Jesus, quando curou o batu bana cego, ko se méfier na ye po bana ko senga. notaram Batu que musu estava pedindo. bazoleka ye. Outra pessoa está Pour passando. Israël, des gens comme ça, c'est une malédiction. Para isso, a pessoa desse tipo são amaldiçoados. Yoka batuni Yesu na bayekoli. Qui a Perguntaram a péché? Jesus. Quem Nani pecou? wasala lisumu Quem ye? pecou? To batata to bakoko. É ele, é os seus pais ou os seus To antepassados? bakoko lokolo na yebi te. Ou os seus So bakone kotuna ancestrais? banga bakone kotuna suite ya mutu yango. Se fosse para Yesu abi eza nango perguntar, ye te, eza pe bapapa te. Jesus diz, não é ele nem os seus pais. Nzambe nde alingi ase glorifie na mutu oyo. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse Ntango manifeste. afungoli ye misu, Quando lhe abriu os bato olhos, banakobeta ye mo bakara. pessoas que estavam lhe ignorar, Ye to ye te. é ele, não é Bali ele. kopusa na batuni yo. Começaram a lhe aproximar e Est-ce que eza perguntar, yo? será que é Ou você? eza ngai? Ou Basalaki não é ndenge você? nini? O que Mais que avant aconteceu? bona kolobisa ye te. Mas antes você não falava Aza com na ele. rasa bamodi. Ou era a raça dos Bato amaldiçoados. mingi tozoza mefie na bango baza na bamodi te. Muitos estamos a falar deles que são amaldiçoados, Problème não nde são. kozanga frère. O problema é a falta Si das réellement coisas. nous sommes un, Se realmente somos bien lobi, il unânimes, n'y avait aucun indigent. a Bíblia diz que não tinha nenhum necessitado. Mobola azalaki te. Não tinha nenhum necessitado. Bato nyonso bazalaki bien. Todas as pessoas eram bem. Amen. Parce qu'ils avaient tous cru. Porque todos eram unânimes. Un cœur et une âme. Uma alma, um coração. Paul azokoma. O Paulo está Azoisa escrevendo ba église. nas igrejas. Bo prendre soin na bato na tindeli bino. Tomam conta das pessoas que eu enviei a vocês. Bango te balobi me papa na bango po baza uni. Não é ele, mas seu pai. Porque são Bosala nyonso unânimes. bazanga eloko te. Fazem tudo para que não falte nada. Paul atindi Paulo enviou Onésime pas Philémon. Onésimo ao Filemão. Abi na Philémon. Disse ao Filemão: Abi zwa ye kozwa ye su lokola domestique na yo te ayibaki kota na boloko siko ayambi Yesu na boloko na ngai akomi ndeko na ngai zwa ye lokola ozwa ngai sala ye bolamu oyo okoki kosala ngai. não pega Onésimo como seu empregado, mas toma ele como teu Quand nous sommes un, Quando somos unânimes, baporte oyo papa no akotaka so okomi bakofungula yo yango. as portas que seu pai entra, quando você chegar lá, vai ser aberto para você. Amém. Okonegocie te. Não vais negociar. Lelo bato mosusu babebisa. Outros muito destruíram. Babebisa na ngai, babebisa na musala. Destruíram comigo, destruíram seu Bake trabalho. poto bake ko se prêter nga naza mwana nsolani. Oh. Foram apresentados Rebelde. do Tsolani. Rebelde. Pona bayamba na église Para lhe te. aceitar na igreja para Mais yo pregar. za nga naza mwana nsolani. Eu sou filho do Tsolani. Tá Nga na bom. kanisa ile kolo sala rebelio okoma na kombo ya yo. Eu pensei que Zo Deus tambla na kombo rebelião. ya nsolani. Tá andando sempre com o nome do C'est-à-dire Tsolani. na rebelio na kombo na yo porte ezaka ya okangama. Para a rebelião e as suas portas estão sempre fechadas. Bayebi yo te. Não te conhece. Frère, quand nous sommes un, Irmão, quando somos unânimes, epai papa no aniokoma yo tango yako niokwama te. quando teu pai sofreu, quando você chegar não vai sofrer. Amém. Bakofungula tapi baotie lo tapi. Vão colocar um tapete. Paul yango anasala na bana na ye Paulo isso que estava azorekomande fazendo com bango. seus filhos. Tout ira bien Tudo irá bem si nous sommes unis dans la vérité. se somos unidos na verdade. Eza kosangana boye te.
Não é essa união assim. Toza awa après de mkili badi musuba ko yali stofani. Est-ce que to sangani kanina solo? Depois de alguns minutos, outros virão. Será que estamos unidos em verdade? Frère, Irmãos, en 2021. 2020 elle a reçu une surprise désagréable. 2020 nos apresentou suas surpresas desagradáveis. Tolinga 2021 la répétite até. Não vamos aceitar que 2020 seja repetitivo. Tolinga ata soki passe ekozala. Mesmo se haver Mais Nzambe a sofrimento. visité libota oyo. Mas Deus visita esse povo. Parce que bato baza ekosangana Nzambe ozokonde ko visiter bango. Porque as pessoas que são unânimes, Deus está continuando a visitar. Amém. Amen. Tout ira bien Tudo irá bem. si nous sommes unis Se somos unidos dans la vérité. na verdade. Nul ne disait Ninguém dizia tout ce qui est à toi est à moi. o que eu possuo é meu, não é meu. Ou o que é teu agora é meu. Wana eza unité o teu. Aquilo não é união. Mais tous disaient Mas todos diziam: tout ce qui est à moi est à toi. tudo que é meu é teu. Prêt à partir. Ils vendaient. Eles vendiam Ils tudo. amenaient l'argent auprès des apôtres. E traziam os pés do apóstolo. Ça c'est le langage de l'amour chrétien, frère. Essa é a linguagem do amor cristão. Ephésiens 4, 2, 3 et lobby. Efésios 4, 2. Bosala makas po bobatela bomoko ya molimo. Esforçai-vos para viverem na união espiritual. Matthieu 18, 19 et Mateus lobby. 18, 19. Si deux personnes s'accordent. Se duas pessoas entrarem no acordo, Babinini s'accordent. duas pessoas estiverem de acordo. Acordo. Unis, même pensée, Unido, mesmo même pensamento, vision, mesma visão, même attente mesma espera pour demander quelque chose. para pedir qualquer coisa. Awana mabele. Bien, Aqui na terra. Cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Será dado ao meu Pai que está no céu. Por quê? Yonanga itokondima okoni ekoni kwa ma frère. Eu e você vamos continuar a sofrer Na makambo eza nango tina te eza nango na sens te. para as coisas que não Eso têm meu mutu sentido, não epai têm te. lógica. Frère, Irmãos, papa, maman, papá, mamã, tolingana tokangana ya vamos solo. nos amar, nos unir de verdade. Nous allons souffrir moins. Vamos sofrer menos. Nous allons beaucoup réussir. Si deux personnes s'accordent, Se duas pessoas entrarem de acordo, bayokane. se entenderem. Batu mingi tozo sambela. Muitos estamos a Ba orar. église mingi ko baza ba chaîne prebiso beto kota mardi. Muitas igrejas estão de jejuar, senão vamos Toko entrar na sambela ba terça-feira. 10, ba 20, ba 50, ba 100, ba 200, 500 personnes, 1000. Vamos orar 10.000 pessoas. Tosengi. Vamos pedir, Résultat muke. mas resultado pouco. C'est qu'il y a un problème d'accord. Quer dizer que tem um problema de acordo. Pour Bible est clair. Porque a Bíblia é clara. Bien le but est que Nzambe akopona. Deus não disse que a Bíblia não disse que Deus vai Abisoki batu mibale escolher. bayoka. Disse se duas pessoas entrarem de acordo, Basengi eloko songolo. pedirem alguma coisa, Papa na likolo akopesa bango. nosso Pai no céu vai lhes dar. Abite akopona, abite akokakola Ele não disse que vai akopesa bango. escolher, ele disse vai lhes dar. Est-ce que toza vraiment ya boyokania? Será que estamos realmente unânimes? Tout ira bien Tudo irá bem. si nous sommes unis dans la vérité. Se somos unidos na verdade, Tout ira tudo irá bem. soto kangani kati na solo. Se somos unidos, Une commune foi, les um mêmes fé vérités comum, chrétiennes. o verdadeiro cristão, Un enfant légitime, filho verdadeiro, Abotio, de nasci, mais to kobi na yo na commune foi na ba même vérité chrétienne. entramos na mesma comum fé. Ce que je te demande de faire, c'est ce que tu fais, Tite. É isso Como que fez o Timóteo. Tito e o Timóteo. Yango tikande ngolu pe kimia na Nzambe. Deixa que Ezala a paz likolo. e a graça de Deus esteja com você. C'est ce que Paul disait pour son fils. Esse é que Paulo disse ao seu filho. Unis. Unidos. Na ba texte oya ya acte des apôtres. No texto do Atos dos Apóstolos, Ils ont pensé sur deux aspects, social et spirituel. dá dois aspectos, social e Du espiritual. point de vue social, No ponto de vista social, bien le but qu'il y avait suppression de l'égoïsme et cupidité. Égoïsme et longwa qui paie, le koso et longwa qui. não tinha um egoísmo nem a gula. Bat banako teka, As pe pessoas bazo me, pe vendiam bazo kabola. e as pessoas dividiam. Bat mo bazano ini na esprit te, baye balandi mouvement. As pessoas que não estavam unidas no espírito vieram seguir o Bateki movimento. babombi ndambo. Venderam, guardaram outra parte. Conséquence bakufaki mwasi na Consequência, mobali. morreram
mulher Po e bazali na homem. bango unité. Porque não estavam unidos. Bazali na foi commune na Não tinham bapotre fé te. comum com os apóstolos. Balandi ka mo bato bazoteka bango mpe bateki. Seguiram só a Anania leva. na Começaram a vender Safira. também. Começaram a vender. Kozala na Ananias e grupo Safira. wana te Não suka seja nesse bakufaka. grupo. No final eles Babebaka. morrem. Se destroem. Uni Unidos. bato oteka. As pessoas vendiam. Bien lobi na 2 Corinthiens 8 1 à 4. Livro de 2 Coríntios 8, 1 a 4. Peuple wana ya masala bazalaki babola. Esse povo de Macedônia era um pobre. Batalaki pauvreté na bango te. Não viram a sua pobreza. Mais bandimi Eles aceitaram participer. de participar. Epai bazopambola basali na nzambe baapôtre. Onde estão a abençoar os servos de Deus, apóstolos, ministros de Deus. Egoïsme ekufaki. O egoísmo morreu. Mutu alingi ndeko na ye, mutu wana azalaka égoïste vis-à-vis na ye te. A pessoa que ama seu irmão não tem egoísmo perante a ele. Quand l'amour véritable de Christ va naître au milieu de nous, l'égoïsme va disparaître. Miso no bana kofunga po talaka ndeko no malamu na miso ya bolingo na miso oyo ya malamu oyeba pasi eza wapi sinoso eza wapi kosambela na sambeli kosunga na sungi. Tout, et c'est alors que nous dirons tout ira bien. Aí tudo irá bem. Deuxième, la suppression de l'indigence sur le plan Segundo, social. Bon, la pauvreté ici, là. já pas não tinha mais d'indigence. pobreza nem indigentes. Sur le plan social, troisièmement, ils ont No créé plano esprit social, de partage. Para criar o espírito de Et ça, partilha. quand on a acte des apôtres, chapitre 2, chapitre 4. Aussi autant qu'il y a. Quatrièmement, ils ont renforcé la vie communautaire. Quarto, está a reforçar a vida comunitária. Bato balingani basanganaka. As pessoas que se amam se unem. Amen. Bible, l'obéissance sur tout royaume divisé est appelé à disparaître. Jesus disse todo reino que é dividido foi chamado a desaparecer. Bato bakabwana seke baza unité baza. As pessoas que se separam quer dizer que não são unidos. Bato balingana basanganaka. As pessoas que se amam se unem. Et enfin sur le plan social, cinquièmement, Plano social quinto, il parle une même langue. falam a mesma língua. Tous disaient balobi Todos diziam que tout ce qui est à moi, tudo que é une meu é même teu. langue. Tinha a mesma linguagem. Na Genèse 11 kuna na tour ya Babel, lo bazali na même langage, babanda kotonga tour. Gênesis, Ti nzambe ya confondre na bango. Torre de Babel, como tinham a mesma linguagem, por isso estavam a construir. Até Deus veio os confundir. Omoni nde toza na église boye. Sabe na que estamos aqui na igreja? Bato baza ini na ngai ya solo kobanda na bato baza liboso tina bino. As pessoas que estão unidas comigo de verdade começaram a pensar Soki em na frente. tik na bibo Até sala aí frente. boye. Soki na ye basali onde bano pianga explication, c'est que spirituellement nga na bango guerre ezali. Toza unité. As pessoas que estão comigo, se eu mandar fazer isso, eles vão fazer. Se eu chegar e começar a me explicar, quer dizer que não estamos unidos. Quer dizer que é guerra. Bazalaki uni. Quer dizer que eles eram Bandi unidos. totonga tour. Disseram, vamos construir a torre. Peuple mbalamo bandi kotonga O tour. povo diretamente começando a construir a torre. Ti nzambe arretaki bango. Até Deus os parou. Parce que babanda kokende. Porque já estavam a avançar. Bazali na même langage. Porque tinham a mesma língua. Même langage. Tinham a mesma linguagem. Langage ya papa eza ya bana. A linguagem do pai é dos filhos. Si une maison est divisée, bokoye bango eza okabwa. Se está dividido, vocês vão notar que se está dividido. Si un couple est divisé, bokoye bango. Se está totalmente dividido, vocês vão notar. Botuna moi si même les cabot tuna bal même les cabot réponse aux différentes. Se são totalmente divididos, vocês perguntar na Olha, mulher né, ou na monte- respostas diferentes. Otuni moi c'est payer réponse, otuni bal payer réponse, c'est pas divisé. Você pergunta na mulher e o homem vai ver que tem resposta diferente. Quer dizer Et que ça são va totalmente signe diferentes. que mon boulot est na kati. É um sinal que tem um perigo aí dentro. Mais bato baza uni, Mas as pessoas que estão ba unidas raisonnaka te não pensam, et bimaka. sai. Babi que langage na nanga eza ndenge moko. Sabe que a linguagem dele e o meu é a mesma. Toza na même maloba. Temos a mesma linguagem. De même aussi dans l'église. É mesmo também na igreja. Ceux qui sont unis, Que são unidos. bazala na maloba ya papa na bango. Tem a palavra da linguagem do seu pai. Et bango nyonso baloba maloba moko. Todos eles falam a mesma linguagem.
Sinon, il y a un problème. Senão tem perigo. 2021, j'allais dans un mois. 2021 está diante de nós daqui a mês. Cherchons à être unis spirituellement. Procura estar unido espiritualmente. Não vamos nos unir assim, vamos comer, vamos beber, não, mas espiritualmente. C'est alors que nous verrons Dieu agir. Aí veremos Deus agir. Amém. Todas as palavras que vai sair daqui. Ezala na délégué moko ya bana alobi lokola ngam na délégué pe azana même esprit na ngai, ça aura un effet. Mesmo se vir de mim ou delegar alguém falar, quer dizer que tem efeito. Si on est unis, se estivermos unidos, c'est alors que nous dirons tout ira bien. Aí diremos tudo irá bem. Sur le plan spirituel, sobre o plano espiritual, cela donne la force à l'évangile. É dar a força no evangelho. Actes des apôtres, chapitre 4, chapitre 2. Et il se faisait parmi les apôtres des prodiges et des miracles. Disseram fazer-se entre os apóstolos prodígio e milagre. Unité, ça dit que le miracle comme nous l'avons pété. Milagre tornou-se algo fácil. Lui seul est de quand on pense à la miracle, il faut qu'on te retraite. Faut que non, c'est faux. Ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est par mon esprit éternel des armées. Mas é pelo meu Espírito Santo dos exércitos. Vrai problème est sobre anabomoko. Verdadeiro problema está começando a união. Avant que na jeune prière, tous anabomoko te musala pamba. Estamos no jejum, oração, não estamos unidos, é um trabalho em vão. Yango ba estomac e sua cabino. É por isso o estômago dói. Pour mutu azo gêner na même pensée. Porque a pessoa tem o mesmo pensamento, não dói o estômago. Moi j'ai déjà vu beaucoup de gens à outil na jeune prière après tellement gêner abeli tuberculose. C'est que osa ini na nzambete, osa ini tam super na leader na yote. A só estava de jejum, oração com tuberculose non. Estava de jejum, estava unido com Deus, vai ter tuberculose. Nous n'allons pas faire trop d'efforts, frère. Vamos procurar estar unidos. Nous allons prier, nous allons jeûner et nous allons voir de grands résultats. Nós vamos jejuar, vamos orar, veremos grandes resultados. Tout part de la base. Tudo parte na base. Tout ira bien si nous sommes unis. Tudo irá bem se somos unidos. Na verdade. Deuxièmement, sur le plan spirituel, une grande grâce. Uma grande graça. Une grande grâce reposée sur les apôtres. A Bíblia diz uma grande graça repousou sobre os apóstolos. Uma grande graça. L'amour compatissant fait descendre du ciel la bénédiction sur tous les plans, frères. Em todos os planos. Il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie des bénédictions et la vie en abondance. Et il est doux et il est agréable pour des frères. Pour des frères, les frères réellement, ils sont réellement frères en esprit et dans le corps, ils sont frères dans la vérité. Ils sont frères, ils se croient frères. Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes amis, mais désormais vous êtes mes frères, parce que bolandi makambo nangai tina suka bokomba frère nangai. C'est-à-dire oh nga nazo sala bino boko sala yango, pe boko sala yango koleka, parce que nga na ke pa ina papa. Il est doux et il est agréable. Est-ce que nous sommes là ensemble? Est-ce que nous sommes unis comme frères? Si réellement nous sommes unis comme frères, c'est qu'il est doux, il est agréable, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie en abondance. Quão bom Deus agradável os irmãos permanecerem juntos. Será que somos unidos realmente? É lá onde que Deus vai derramar a sua bênção. Conversamos a sempre, tout décortiquant on a pété. É simples. Analisamos tout ça, on a pété. Vamos analisar, vamos fazer com facilidade. Nous sommes là des frères et sœurs. Somos aqui irmãos e irmãs. Alguém aqui vê o doente vai sair doente. Entras com teus problemas, vai sair com teus problemas. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. A Bíblia diz, é lá onde Deus derrama a sua bênção. E a vida é abundância. Et c'est réellement nous sommes des frères. Será que realmente si nous sommes des frères, unidos, somos irmãos? Spirituellement, si somos dans le cœur, c'est que réellement notre rencontre sera douce et agréable. Somos realmente irmãos, o nosso encontro vai ser doce e agradável, bom e agradável. Une grande grâce, frère. Troisièmement, sur le plan spirituel, assidu au temple. Tous. Sempre assíduos no templo. Assidus au temple. Sempre eram assíduos no templo.
Muitos só vêm na igreja no domingo. C'est que ça on a pas frère, on a pas sœur. Quer dizer que vocês não são irmãos e irmãs. Au moni ba on ka dimanche après aux ans, c'est on seulement soit après 2 semaines. Non. Vai lhes ver simplesmente no domingo e vai L'amour faltar. attire, frère. Amor atrai. Amen. Bolingo ebendaka. Amor atrai. Nake okumi sanza mais aussi. Na kutana bande konanga bande ona ali ba omina mona bango kala na soka posa na ba. Também vi se encontrar com meus irmãos que Est-ce estão que aí kati e boza precisam esse deles. bat boyoka na penda posa ne boza. Na forma que tem, sentem saudade um dos outros. Na moni ndeko na ngate mikole bele. Não tem muito tempo, meu irmão. Deixa ele procurar. Pastor kokuta na fazer na église mardi, jeudi, dimanche. Luanga mardi na jeudi na za pri na musala dimanche na koza repofona na za na posa na mona ekala. Ta mona yambia na mona bino bo yambaka so mutu abunga kitwa kene voyage. Mona tanga ye mona oyambie après oyamba ngo pesile. Você só abraça quando o irmão vem de viagem. Fica muito tempo sem se ver, nem com isso se abraçam. Assíduo au temple. Assíduo no templo. Assíduo na église. Estão a vir na igreja. Assíduo tous. Assíduos todos. Parce qu'ils sont unis. Porque estão unidos. Quatrièmement. Quarto. Ils persévéraient dans l'enseignement et prière. Eles perseveraram no ensinamento e na oração. Espiritualmente estão a permanecer na palavra. L'amour de la parole de Dieu. Amor da palavra de Deus. Et la vie de prière. E vida de oração. Cinquièmement, esprit de louange. Quinto, espírito de louvor. Et ils louaient Dieu. Eles louvaram a Deus. Esprit à louange. Mas espírito de louvor. Alléluia. Quando se encontraram, glória a Deus. Eles louvam o Senhor. Você veste na oração. Aí estão a louvar. Cânticos bonitos. Não é deficiente, mas diz que sentaste, só mexendo a cabeça. Irmãos, mas tens as pernas. Não tens espírito de louvor. Estás na igreja, mas não estás ao mesmo tempo. Après tout ira bien. Amen. Depois tudo irá bem. Amém. Não. Non. Changeons un peu. Muda um pouco. Changeons un peu. Mudar um pouco. Esprit de louange. Espírito de louvor. Et enfin, la vraie croissance de l'église. O verdadeiro crescimento da igreja. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Senhor acrescentava na igreja. Não vamos fazer esforço para que a igreja cresça. A nossa união e nosso amor vai atrair pessoas. Verão que tem mesma linguagem. Não se levem a fofocar ou ofender. Sabem defender vosso irmão em todos os sítios. Essa igreja eu tenho que ir lá. Porque é amor. Amor não se força. Amor é espontâneo. Amor nasce. Amen. Là où il y a un vrai amour, il y a l'unité. Onde há verdadeiro amor, há união. Faz com que a igreja cresça com facilidade. Na nossa igreja temos que jejuar. Quando começamos a igreja entre parênteses, nunca coloquei fichas. Como éramos unânimes. Et ça l'église ezokola yango bato yo sambela ka so na yo kuna ka langage ka ndemo ka église pasteur na bina église na kuta so bosa église mina sa basoya. Les gens venaient en courant. As pessoas tinham a mesma linguagem, as pessoas vinham por conta própria. As pessoas estão a vir. Nós construímos, tem música. Umas pessoas entraram para destruir. E tornou-se a igreja dos fofoqueiros. Vai passar o dia com o de fofocar teu irmão, vai ganhar o quê? Depois disseste que tudo irá bem. Não. Nada vai ir bem. Nul ne disait. Ninguém dele dizia que ce qui est à toi est à moi. Tous disaient ce qui est à moi est à toi. Ninguém dizia o que é teu é meu. Como eu sei que é teu, como é que vou fofocar?
Vous devez faire attention à ces gens à l'église. Devemos ter cuidado desse tipo de pessoa na igreja. Betaka masolo bandeko mususu. Só falam história de outras pessoas. Betaka masolo na yo, Só- papa na mama na yo. Conta a história da Na tua bana mãe e na teu yo. pai e teus filhos. Oza na papa na mana bana. Basa pena ba problème, betaka ba problème na bango. Fala sobre os Betaka seus ba négatif, problemas. frère. Papa não anda problème, maman não anda Teu problème. pai tem problema, tu Bana tem não anda problema. problème. Teus filhos têm Bandeu não anda problema. problème. Teus irmãos têm problema. Boza na famille, batu babota kate bazali, batu Tem babala família, te pessoas que não bazali. casam, não Batu nascem. basala kate bazali. Pessoas que não trabalham, estão Beta aí. masolo wana. Conta esse tipo de Não história. beta masolo batu mususu. Do que contar a história de outras pessoas. Ozo détruire communion. Estás a destruir a Une comunhão. foi commune. A fé comum. Amen. J'ai besoin des enfants légitimes avec une commune foi. Eu preciso de filhos verdadeiros com segundo Na a fé communion comum. como alisute. Já não irei mais de Ata sofrer. na tei 2 minutes nsamba kopambola Mesmo bino. se eu pregar 2 minutos, Deus vai vos abençoar. Mais soki bosate bozo como obstacle. Se vocês estão então se tornar obstáculo, Bozo como obstacle. estão a tornar-se obstáculo. So mutu aza na Amerika tuni ese papa makambo ozoteya bandeko na baza kuna bazo comprendre yango ezosala bango eloko mutu na Amerika Pessoa na América está a perguntar. alandi na bilili Entendeu? Só simplesmente aza seguiu pela imagem. préoccupé c'est Tá tellement preocupado. atali mpe na baimage Viu também nas imagens? amoni bato mosusu banafanda bato mosusu mona bazoteya miona Viu a reação de cada um. abifina mutu aboya akozala concentré te Essa pessoa não pode estar azolia concentrada. manzaka na ye Está a comer as suas unhas. mosusu otelaka telefone na ye Outro está mexendo no telefone. batilaki ye message ta atali yango Lhe enviaram mensagem, vai ler. ndenge nini église ekokola une Como é que a igreja vai croissance. crescer? Le Seigneur ajoutait. Il ajoutait. Jesus Quand acrescentava. la langue n'est plus la même, il y a division, frère. Soki maloba eza sumoko te bato bakabwanaka. Se não a mesma linguagem, haverá divisão. Ntango Nzambe abebisaki ka langue Deus só destruiu a língua. na tour ya Babel. Na Abebisaki torre eloko de mosusu Babel te. não destruiu nada. Apotikisika monoko na bango. Só fez que mudassem a linguagem Et dele. créer dispersion. Criou Bapalangani. disperdição. Bato bazoba monoko mo bake nzela moko. Cada um começou a falar e num caminho diferente. E bapalangani. Diretamente ficaram dispersos. Une église doit avoir une même langue, un même langage. A igreja tem que ter a mesma língua, tem que ter a mesma linguagem. Bazwa yango epai ya papa. Se recebe no pai Eke na bana nyonso. e vai até todos os filhos. Te, papa alobaka boye te. Papa pe alingaka boye te. Papá não fala Bana assim, nde papá bango. também fala assim. Os filhos é que tem que dizer. Sinon, le contraire, c'est la négativité. Senão, o contrário é a negatividade. Tout ira bien Tudo irá bem si nous sommes unis se nós somos unidos dans la vérité. na verdade. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor vos abençoe.